Fala galera da vida, hoje bem-vindo novamente ao Spring Boot 2 Essentials e nessa aula nós vamos falar sobre um outro método que nós temos no REST Template, que é o Exchange. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos fazer uma pequena alteração aqui no nosso controller, porque enquanto o Pageable é muito útil para quem está trabalhando no front-end, no back-end ele dá um pouquinho de trabalho, porque se quiséssemos fazer o mapeamento automático das classes, precisaríamos ter uma classe com os atributos parecidos com o que é retornado pelo Page. Então, se você quiser, você pode só comentar aqui, caso você não esteja utilizando o sistema de versionamento, como por exemplo o Git, e queira utilizar depois. Mas o que eu vou fazer agora é remover esse... Não, na verdade, deixa esse cara aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um outro get mapping. E vamos colocar aqui um path. E vamos falar esse aqui. List. All. Pronto. Vamos colocar list all. E aqui nós não vamos pedir nenhum pageable. Aqui nós não vamos pedir nenhum pageable. E nós vamos retornar aqui uma lista de enemies. E aqui nós vamos fazer uma pequena mudança. Vamos criar esse método aqui no serviço. Move esse cara para cima lá, perto do list all. E nós vamos retornar esse cara aqui. Sem o pageable. E copia o list enemy. Então o que nós fizemos? Adicionamos um método no serviço, list all non-pageable. E nós vamos pegar esse list all non-pageable aqui no Animal Controller e nós vamos retornar para esse método passando o /all. Então eu só estou fazendo isso porque eu não quero ter que ficar manipulando os atributos que estão dentro de um objeto no JSON, nesse caso aqui o content, para manter as coisas um pouquinho mais simples. Bom, então vamos voltar lá para o nosso Spring Client. Precisamos reiniciar o nosso servidor aqui, se ele estiver rodando. E enquanto o servidor ele está sendo iniciado novamente, eu vou voltar aqui no nosso Spring Client. Shift F9, Stop and Rerun. Volta no Spring Client e vamos voltar aqui. E vamos fazer o seguinte, imagine que você queira fazer um mapeamento automático dos dados, porém, não. Agora os dados eles estão dentro de uma lista. Bom, quando você utiliza o getForObject, você poderia chegar nesse resultado, então vou colocar aqui enemies all, através dessa forma. Bom, dessa forma você tem um array de objetos do tipo anime. Então, nós podemos executar Ctrl Shift F10. E você tem aqui, na verdade vamos colocar aqui arrays.toString animes. Pronto. Ctrl Shift F10 novamente. E você tem todos os seus animes aqui dentro da sua lista, dentro do seu array, perdão. Porém, trabalhar com arrays não é uma coisa tão atual. Nós poderíamos tirar muito mais proveito se estivéssemos utilizando listas, por exemplo. Você pode fazer essa conversão para a lista, mas eu não aconselho, você estaria fazendo um cast. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode utilizar SuperType Token. SuperType Token vai fazer essa conversão para você e com o REST Template isso é possível através do método Exchange. Então o que nós vamos fazer? Vamos copiar esses dois valores aqui e nós vamos fazer o seguinte. Em vez de getForObject, nós vamos utilizar o Exchange. Então, o Exchange, ele já não tem mais um tipo, você não tem Exchange Get, Exchange Post, você precisa falar exatamente o método que você quer. No nosso caso, nós estamos fazendo um método Get. Em seguida, o outro atributo é o Request Entity. Então, se você estivesse fazendo um post, você poderia utilizar esse Request Entity. E nesse Request Entity você passa o objeto mais alguns headers. Por exemplo, você poderia ter um header de autenticação.
Então nós vamos ver isso em aulas futuras. Mas agora nós não temos absolutamente nada, porque isso é um get, então vamos retornar null. E o que nós queremos agora, que é retornar uma lista automática de animes, não um array. A gente faz isso através do parameterized type reference. E você passa aqui uma lista de anime. Bom, ao fazer isso, automaticamente, infelizmente tem que ser dessa forma com esse curly braces aqui, com essas chaves, porque esse cara aqui é uma classe abstrata. Então, supertype token, ele vai ter certeza absoluta de que o tipo que você está fazendo essa conversão é uma lista de animes. Então, ao adicionar aqui uma variável local, você pode ver que nós temos um response entity com uma lista de animes, e você já sabe como retornar o body do response entity através do get body. Bom, vamos executar, Ctrl Shift F10. E você pode ver aqui que nós temos a nossa lista de animes. Então, utilizando getForObject, você teria que utilizar arrays, mas se você utilizar o parameterized type reference, você pode passar diretamente a lista que você quer. Então é meio chato esse negócio de formatar aqui. Eu acredito que o IntelliJ ele tem uma forma aqui de evitar o formatting. Eu acho que era code style. Isso aqui. Então a gente pode desabilitar. Isso aqui é só para o IntelliJ. Então a gente coloca um comentário assim. A partir daqui ele desabilita. E a partir daqui dessa linha ele habilita novamente. Então se eu quiser colocar agora esse cara aqui e eu automaticamente tentar formatar o código, ele não vai mais mudar. Deixa eu tentar remover, porque da última vez que eu fiz isso, eu tive um problema aqui na hora da compilação. Ctrl Shift F10. Bom, funcionou. Então ele não precisa, porque ele está pegando o valor que você tem aqui. Vamos arrumar um pouquinho aqui. Bom, então é isso, galera. Utilizando o Exchange, você tem muito mais flexibilidade do que apenas o getForObject ou o getForEntity. Mas se você não tiver nada muito fancy, por exemplo, passando a autenticação ou você tem um array, você pode utilizar o getForObject ou o getForEntity. Nem sempre você precisa utilizar o Exchange. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje. Nós fizemos algumas alterações aqui. Anime Controller, criamos um outro endpoint, onde não é paginável. Fizemos um outro método no nosso Anime Service. E no nosso Spring Client, nós utilizamos o getForObject com um array de animes. E utilizamos o Exchange para pegar o tipo através do Parameterized Type Reference. E converter automaticamente para uma lista. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!